Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre o livro profético, o Apocalipse. Tudo sobre suas curiosidades nesse livro. Curioso? Segue o vídeo. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é um dos textos mais intrigantes e, ao mesmo tempo, desafiadores da Bíblia. Ele nos apresenta uma visão do fim dos tempos que é, ao mesmo tempo, aterrorizante e fascinante. Agora você pode estar se perguntando, por que esse livro, que parece tão distante da nossa realidade cotidiana, ainda ressoa tanto com as pessoas hoje em dia? Vamos explorar isso juntos. Primeiro, é importante entender que o Apocalipse foi escrito em um contexto histórico muito específico. No final do primeiro século, os cristãos enfrentavam perseguições severas sobre o Império Romano. O autor, tradicionalmente identificado como João, escreveu esse texto em uma ilha chamada Patmos, onde estava exilado. A intenção dele não era apenas prever o futuro, mas também encorajar os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da adversidade. Essa mensagem de esperança é uma das chaves para compreendermos o livro. O Apocalipse começa com uma série de visões que João teve. Ele descreve a figura gloriosa de Cristo, que aparece como um ser majestoso, com olhos como chamas de fogo e uma voz como o som de muitas águas. Essa imagem poderosa nos lembra que, mesmo em meio ao caos, existe uma força maior que está no controle. É um convite para olharmos além das dificuldades e encontrarmos esperança na presença divina. À medida que avançamos pelo livro, encontramos os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada um deles simboliza diferentes aspectos da calamidade que podem assolar a humanidade: conquista, guerra, fome e morte. Esses cavaleiros são frequentemente interpretados como representações das crises que já enfrentamos ao longo da história. Pense nas guerras que devastaram nações, nas epidemias que ceifaram vidas e nas crises econômicas que deixaram pessoas em situação de vulnerabilidade. O que o Apocalipse nos mostra é que esses eventos não são apenas um fenômeno isolado, mas parte de um padrão maior na experiência humana. Depois dos cavaleiros, temos a abertura dos céus, que trazem uma série de desastres e tribulações. A linguagem é intensa e muitas vezes poética, e isso pode nos deixar perplexos. Mas se olharmos mais de perto, podemos perceber que essas são metáforas poderosas para os desafios que enfrentamos na vida. As pragas, as catástrofes, tudo isso pode ser visto como uma representação das lutas internas e externas que todos nós enfrentamos. O que o autor nos convida a fazer é refletir sobre como lidamos com essas dificuldades. E então chegamos à famosa besta. A besta. Um símbolo que gera tanto medo e curiosidade. Na tradição cristã, a besta é frequentemente associada ao mal e à opressão. Mas se formos mais além, poderíamos perguntar: o que essa besta representa em nossas vidas? Quais são as forças que nos oprimem? Quais são os sistemas que nos mantêm presos? O Apocalipse nos desafia a confrontar essas questões e a não nos conformarmos com o status quo. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal como assim, curiosidades. Segue o vídeo. Uma das partes mais emocionantes do Apocalipse é a promessa da Nova Jerusalém. Aqui encontramos uma visão de esperança e renovação. O autor descreve uma cidade onde não há mais dor, tristeza ou morte. É um lugar de paz e alegria, onde a presença de Deus habita entre as pessoas. Essa imagem é profundamente reconfortante, especialmente em tempos de crise. Ela nos lembra que, apesar das dificuldades que enfrentamos, existe uma luz no fim do túnel. É um chamado para não perdermos a fé em um futuro melhor. Ao longo do Apocalipse, a linguagem é rica em simbolismo e muitas vezes enigmática. Isso pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para refletirmos sobre o que essas imagens significam para nós. O livro não pretende ser um manual literal do fim dos tempos, mas uma reflexão sobre a condição humana e a busca por significado em meio ao caos. Cada um de nós pode encontrar um pedaço dessa mensagem em nossa própria jornada. Outro aspecto fascinante do Apocalipse é a ênfase na adoração. Em várias passagens, vemos anjos e seres celestiais adorando a Deus. Isso nos leva a pensar sobre a importância da adoração em nossas vidas. Em tempos difíceis, muitas vezes esquecemos de olhar para cima e encontrar esperança na espiritualidade. O Apocalipse nos convida a lembrar que, mesmo nas noites mais escuras, podemos nos voltar para algo maior do que nós mesmos. E, claro, não podemos esquecer do papel das testemunhas. O livro menciona os mártires, aqueles que deram suas vidas por sua fé. Esses personagens nos lembram que a luta pela justiça e pela verdade
muitas vezes vem a um preço. Isso nos leva a refletir sobre como estamos vivendo nossas próprias vidas. Estamos dispostos a nos levantar e falar contra a injustiça? Estamos dispostos a defender o que acreditamos, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades? Por fim, o Apocalipse é uma chamada à ação. Ele nos desafia a não sermos meros espectadores da vida, mas a nos envolvermos ativamente na construção de um mundo melhor. A mensagem central é de esperança e renovação. No meio de toda a escuridão, há sempre uma luz que brilha. O convite é para que abracemos essa luz e a deixemos guiar nossas vidas. Então, ao ler o livro do Apocalipse, lembre-se de que ele não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre como vivemos aqui e agora. É uma reflexão sobre a luta entre o bem e o mal, a esperança em meio ao desespero e a promessa de um futuro melhor. Que possamos levar essa mensagem conosco e encontrar força nas palavras de João, sabendo que, mesmo em meio às tempestades da vida, há sempre uma promessa de renovação e amor. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curte e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.